Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês aí um cortezinho do Galvão e Amigos, todo crédito ao Galvão e Amigos aí, com todas as informações a respeito aí do Corinthians, esse último jogo aí contra o Mirassol, e a mídia aí falando um pouco sobre essa situação polêmica aí, que foi esse pênalti batido aí por Memphis Depay, né, a cavadinha do Memphis Depay que acabou aí não sendo revertido em gol, e o goleiro do Mirassol defendeu ali, e o Timão perdeu esse jogo por 2-1. Vamos analisar juntos aí. Corinthians. Uma polêmica aqui da semana, o Corinthians. A torcida é encantada com o Memphis Depay. Com aí, razão. às vezes, a gente diz, mas ele não tá... Por exemplo, ele deu uma entrevista que derrubou o técnico, o argentino. E ele tem, a torcida é apaixonada por ele. Nós vamos fazer jogo agora, os 4-1, 4-2 no Inter, nós estávamos lá. Sim. Vimos a paixão da torcida. Aí... jogo importante pra caramba, que o Corinthians já tá em 10º ali, tá 3 pontos do rebaixamento. Pra ir buscar o gol, pênalti. O Memphis tinha deixado o Yuri Alberto bater, que o Yuri Alberto falou aqui, naquele jogo. Ele tinha deixado bater para fazer o tripleta, como se diz na Itália, o hat-trick, como eu gosto de falar agora. Pra mim é 3 gols. Mas tudo bem. Tá tanto uma mania de ficar tudo em inglês, cara. Tudo fala inglês, tudo fala inglês. Hat-trick. Meteu três na sacola dos caras lá. E aí vem o pênalti. Temos o pênalti para mostrar? Por favor, dá uma olhada. O goleiro era grande, foi e voltou. Lá, cavadinha, ele voltou, fez a defesa. O Memphis já tentou pular. De novo, ele olhou pra bola. Quando ele olhou pra bola, estava na cara que ele ia dar a cavadinha. O goleiro foi e voltou. Isso significa que a bola estava muito lenta, né? Pra ele conseguir lá embaixo e ela voltar. Mas aí, eu já não vou dizer se deu muita altura, ou se o goleiro foi muito lento, ou se o goleiro voltou. Eu estou partindo do princípio do seguinte. Quando o Yuri Alberto bateu o pênalti no jogo anterior contra o Inter, que precisava do gol, para chegar nos 3-2, porque depois foi dos 4, não me lembro já. Encheu o pé, né? Uma pancada na bola e fez. O Vanderlei chamou, que ele já foi tomar o vinho dele, mas ele dizia assim, Falcão, eu, você, Mauro, Ricardo Rocha, ele falou assim, quando você bate, se entrar, se consagra. Se não entrar, tá lascado. O Pato foi colocado para fora do Corinthians. Jogo contra o Grêmio. Num jogo contra o Grêmio muito parecido no com esse. No Dida, chutou. Claro que não é o caso do Memphis. O Memphis é livre. Aí é para bater pênalti assim? Eu não sou favorável. Eu também não. Sou contra. Eu acho que não. Claro que tem, os caras estudam as batidas, os caras, ele pode fazer aquilo, porque os treinadores de goleiros ficam preocupados e vão estudar os batedores. Quer dizer, eu acho desnecessário com esse risco. Desnecessário dessa cavadinha. Vou só dar uma justificativa aqui. O Walter, né, vale um gol pro Walter, a lei do ex, então, claro. né? Ele ficou vários anos na reserva do Cássio e depois jogou do Corinthians e tal. No ano passado, o Memphis fez um gol no Walter enchendo o pé, jogo 0-0, quando o Walter estava no Cuiabá. Então, eu imagino que tanto que o Walter começa a ir para o mesmo lado, talvez ele tenha pensado, esse cara vai achar que eu vou fazer que nem o ano passado. Assim, aí toca ele fez baixo. essa cavadinha e não funcionou. Quando Okay. alguém quer dar a cavadinha, não tem nada a ver com o movimento do goleiro. O cara já partiu para dar a cavadinha, que sabe que o goleiro sai antes da bola. Se o goleiro não sair, mas ele vai bater na bola. O Walter sai para o lado que ele bateu ano passado contra o Cuiabá. A discussão não é tecnicamente se a bola foi alta, se foi baixa. A discussão que eu queria propor é... Sim, foi displicência ou não? É para fazer isso ou não é para fazer isso? Se é um jogador do Flamengo que faz isso, o que você fica? Olha, a primeira coisa que eu penso vendo uma cavadinha como essa aí O que a internet falou? Você é Flamengo, Cara, o que a internet falou? A internet fica chateadíssima, né? Ainda mais que, Corinthians perdendo o Memphis Depay, que está se tornando um ídolo, que é um cara, assim, extremamente identificado. Ídolo já é, extremamente identificado com a torcida do Corinthians, canta funk e tudo mais, falando de Corinthians e tal. Isso aí me parece um desrespeito. Tipo subir na bola 2.0.
sabe? Já que eu não posso subir na bola, vou dar uma cavadinha aqui. Tanto que a galera lá foi mas comprar também não ele. tem nada que o zagueiro do Mirassol partir para ele quase agredir, porque ele... Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Eu Pato, sabe do quê? Aquelas quartas de final da Copa de 2010, o Brasil perdeu da Holanda, 2-1, aí saímos, fomos pro hotel para assistir o jogo. Mesmo que eu tava com o Júnior e com o Casão. Acho que era. O Júnior mesmo estávamos juntos. E vendo o Uruguai jogar com uma seleção africana que eu não me lembro agora qual era. A gente vai do começo ao recomeço com você. Como é que é? Gana. Uruguai e Gana. Quarta de final. O Uruguai não chegava numa fase final de Copa do Mundo desde 1950. Aí a pênalti... Por isso que era louco o Abreu. Meteu a cavadinha. Desceu o super-herói. E eu gosto dele, me dou muito bem com ele. Desceu o super-herói no Uruguai. E se aquela bola não entra? Nunca mais ele precisava do Uruguai na vida. Zidane fez isso também na Copa. Hã? Zidane também. Mas nunca mais entrava Eu acho no que ele Uruguai. fez no Botafogo também. Fez. Botafogo. Por Sim, isso, mas no Botafogo por isso é louco Abreu. É isso que eu ia dizer. É ídolo, veio agora depois de 15 anos aí, só lembram da cavadinha. Aí se o Luxemburgo estivesse aqui, vai se lembrar o dia que ele deu maior bronca no Djalminha, porque o Djalminha não disse nada, foi lá e pum, deu uma cavadinha, só que a bola entrou. Mas chegou no vestiário, ele ficou bravo e tal. O Luxemburgo é contra, mas o Djalminha fez outras vezes isso. Você é a favor ou é contra, Falcão? Contra. Você... Contra demais também. Eu Contra acho demais. que... Você, Ricardo? Contra. Você, Mauro, mais ou menos. É um recurso dele, só a mais favor. Ou menos. Só a favor, Mas só um pouquinho. Claro, ou é errado, sim ou é não, cara. Eu É um não. recurso. A gente sabe o que é recurso. Então, eu Sim ou sou não? a favor dele fazer isso, se ele tem recurso para isso. Por sorte, pegou. O negócio lá contra o Dida também, do Pato, que ele tinha batido 200 pênaltis já contra o Pato no Milan. Ele falou, pô, eu já sabe onde eu vou bater, vou inventar de bater no meio. Só que a do Pato foi a meia e média altura. Eles jogavam junto no mesmo time. Eles jogavam junto, aí ele quis inventar de bater no meio. O Ancelotti. Mas eu acho que é uma não tá chance errado. única de ter um Sei lá. pênalti a teu favor. Deu errado, É ok. muito ter um pênalti e correr esse risco de dar essa paradinha. Não tem nada a ver com a bronca, não é com o Memphis Depay e por ter feito... A paradinha é de quem acabou faz, 3-1 contra só o Mauro que ficou mais ou menos. 3-1, acabou aqui a votação. O Major 2-1 foi o jogo, Mário Jorge. 3-1, Ricardo, Falcão. Igor. Eles ficam doidinhos. E o Igor, os três votaram que são contra a cavadinha, então é 4-1, porque eu também sou contra. O Mauro Naves é meio contra e meio a favor. Não chegou a tomar. Deixa fazer, não, Deu só a favor. 4,5 meio. Favor. Deu 4,5 meio. Então, não tem nada a ver com o Bronco, mas o goleirão, e que goleiro é esse? Do Corinthians. Olha, quando ele estava no Flamengo, eu fiz um jogo, elogiei e disse o seguinte: ele tem mais explosão, que é fundamental para um goleiro, pro tamanho dele que ele tem mais explosão que o Courtois. Apanhei na internet, que você não tem ideia, cara. O que eu tomei de porrada, coisa ridícula, olha o que ele tá jogando. Vê se não vai pra seleção brasileira. Fazer, pô. Vê se não vai pra seleção brasileira. Mas ele tava brabo no fim do jogo. Tá, Ele sim, bravo claro. com a conduta do time. Interessante esse lance do... Quer ver? Se ele, em vez de bater, só faz assim no cantinho, o Valdo já tinha caído para um lado. Claro. Vamos lá, mas estou falando do Hugo, o que ele falou. Vejam só se ele não ficou meio brabo. Roda aí! A gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor. Repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende, que a gente precisa mudar o chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, a gente tem um elenco que não precisa passar por situações difíceis. Desenvolver o melhor do nosso futebol, porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo. O que a gente apresentou no jogo de hoje, o que foi apresentado no último jogo, está bem abaixo daquilo que a nossa equipe pode fazer. Se cobrar, dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar que eu preciso fazer de melhor, cada um pensando um pouco mais nessa parte individual, para que eu possa ajudar o grupo, para que a gente possa fazer o nosso coletivo sobressair da melhor forma. A gente não pode fazer o primeiro tempo da forma que foi e depois vir para o segundo tempo dessa forma. No último jogo a gente sofreu um empate também no início do segundo tempo, então a gente precisa rever algumas coisas para que a gente não possa sofrer mais.
além de um grande goleiro, é menino novo, tem uma personalidade Exatamente. muito forte, fala muitíssimo bem. E eu estava te esperando aqui, ele estava querendo vir, mas agora tem... Essa tabela é tão doida. Muitos jogos, né? Tem jogo. Gente, o Campeonato Brasileiro tem jogo sexta, sábado, domingo e segunda. Que é para poder encaixar com a Conmebol, que tem jogo terça, quarta, quinta e sexta de Libertadores e Sul-Americana. E com o Mundial de Clube, né? Que para agora em mês. Aí para, aí é outra coisa. Pois é, para. mas ele teve que as datas... O que eu digo é a discussão, né? Então, não quer dizer que ele estava para vir aqui, mas 48 horas, 72 horas, 48 horas antes do jogo da Sul-Americana, da Libertadores, não pode nem dar entrevista. Cara, essa Conmebol é abusada demais. É muito abusada essa Conmebol. Porque o cara não pode dar entrevista num gravador, para um rádio, não pode. Que coisa mais sem nexo, coisa mais tonta. Mas tem recado, tem indireta na E para mim, indireta é no pênalti também, da responsabilidade, que sabe que ali é um gol, aquilo que Falcão botar colocou. O coletivo acima do individual. Exatamente, aquilo ele fala do pênalti. Agora tem uma coisa, o problema do Corinthians é que todo mundo acha que às vezes o Corinthians tem uma grande torcida maravilhosa, mas o time do Corinthians é um time normal, é um bom time. O Corinthians não tem um elenco Falta que tem elenco, né? É um isso time, que eu ia mas não falar, tem um 11 elenco. jogadores. O Corinthians não tem um elenco do Flamengo, o Corinthians não tem um elenco de um Palmeiras, o Corinthians não tem um elenco, talvez, o do Cruzeiro é muito bom, do Atlético Mineiro é muito bom. Né? O Inter não está caindo, mas é um bom elenco. Então, eu acho que o Corinthians tem seu limite. Para ganhar brasileiro, eu não vejo. Agora, para você disputar uma Sul-Americana, um mata-mata na Copa do Brasil, sim. Eu vejo um Corinthians forte. Sua torcida ajuda muito, é muito difícil ganhar no Corinthians no seu campo. É um time muito bom, tá? É um time muito bom. Agora, o Corinthians não tem esse time para disputar várias competições. Vai sofrer um pouquinho com a falta de elenco. Nessa coisa de jogo. O Corinthians já tem jogo decisivo quando é? Que dia que é? Eu já nem sei mais que dia que é, porque o Flamengo tem jogo decisivo, o Corinthians tem jogo decisivo, Galvão, te digo o Botafogo mais. tem jogo decisivo. Todos esses times têm jogos decisivos. Galvão, o quinto jogo de Libertadores. Eu me agarraria em Copa do Brasil e Libertadores. Quer dizer, Copa do Brasil e ele tem o mata-mata. Sul-Americana? E Sul-Americana. Mas quer que eu diga uma coisa, Falcão? A Sul-Americana atrapalha. Eu falei isso pro presidente do Fortaleza. E ele falou, você tem razão. Quando o Fortaleza fez 15 pontos, quase que cai todo mundo. Ah, vai ser campeão da Sul. Eu falei, meu irmão, final, né? O teu campeonato não é o Sul-Americano. Pergunta a qualquer time do Brasil, qualquer presidente. Você quer campeão sul-americano e cair para a Série B? Ninguém quer. Com certeza. Ninguém quer. Esquece, Sul-Americana não é... Me desculpe, Sul-Americana não é para Corinthians. Sul-Americana não é para São Paulo. Uma confusão com a torcida. Eu vou te convidar para ir no jogo lá no Não, mas Eu acho que ele está engrandecendo o Corinthians, na verdade. O que eu estou te falando, é o que eu estou falando. Quinta-feira o Corinthians pega o Racing, precisa ganhar. Não, pode ganhar a Sul-Americana, mas para mim não é... Não, brasileiro é muito mais forte. Copa do Brasil, arrecadar é a maior competição. E no fim de semana tem clássico com o Santos. O Aí Santos sim. querendo escapar dessa zona de rebaixamento. Mas eu queria saber de vocês, da entrevista do Hugo. Chega a ser surpreendente, um rapaz novo assim, mas ele falou com muita firmeza, cara, com muita personalidade. Foge daquela entrevista normal, não, vamos buscar os 3 pontos no próximo Hoje jogo. tentamos, mas não deu, vamos trabalhar. Foge aquela totalmente conversa, né? disso. Mas o fala Corinthians do que tem, né? aconteceu. O goleiro tem o Memphis também dá uma boa entrevista. O goleiro também dá. O Corinthians tem jogadores com potencial de dar entrevista, de ter leitura do que está acontecendo no vestiário, o que está acontecendo no jogo. É um time que tem... E o Alberto também fala muito bem. O Alberto é um time de jogador com a cabeça que fala. Né? Então isso pode ajudar. Mesmo. Isso Quer ajuda. falar alguma coisa disso, Mauro? Não, eu só acho que ele está reclamando também dos erros da defesa, né? Ele é goleiro, sofre gols, fica bravo com muitos erros da defesa, com certeza. Ele pode até ter, no meio disso, envolvido o Memphis aí, achado que o Memphis pensou mais nele do que no coletivo, mas ele está falando sobre arrumar essa defesa, né? De volta para falar de Corinthians. Boa noite, Silveira. O sistema defensivo é uma preocupação da Fiel? E aí, Michele, tudo bem com você, querida? É uma preocupação da fiel torcida, é uma preocupação que foi da família Dias, que é da família Silvestre, Dorival Júnior e Lucas Silvestre, o filho dele, os dois que comandam o timão hoje. É uma preocupação dos corintianos, é uma preocupação dos jogadores, porque tudo bem, o Corinthians perdeu para o Mirassol nesse final de semana, fora de casa, 2-1, teve a cavadinha do Memphis, mas não foi isso que determinou a derrota do Corinthians, e sim, mais uma vez,
o problema defensivo do Corinthians como um todo. Não estamos falando apenas da dupla de zaga, que também é um problema, até porque o Dorival, como o Ramon, ainda não conseguiu achar a dupla de zaga ideal, mas é o sistema defensivo como um todo. O Corinthians toma gol em quase todos os jogos. Eu vou trazer os números para você antes, mas antes dos números, vamos chamar para essa conversa o Maicon, meio-campo do Corinthians, que foi bem honesto, transparente nessa resposta ao falar do tema. A defesa do Corinthians como um todo, não só agora, nos últimos tempos. Isso é uma coisa que nos incomoda bastante, né? Acho que ao longo dos anos o Corinthians sempre foi uma equipe muito bem defensivamente e nesse ano, infelizmente, nós estamos sofrendo bastante gols. É difícil falar de peça por peça, porque vem rodando e a gente não está encontrando uma solução. Mas eu tenho certeza que o professor tem um caminho que a gente vai conseguir trilhar melhor e vai conseguir melhorar esse aspecto. É claro que não é um problema só defensivo, acho que é um problema do grupo. Acho que tanto a parte ofensiva, a parte do meio campo, a parte defensiva vem falhando e a gente acaba estourando lá atrás. Mas é trabalhar e melhorar urgentemente, porque o Corinthians precisa sair dessa situação. É difícil falar porque a gente sabe que vem errando, a gente vem conversando, vem se cobrando e o erro se repete novamente. É claro que a cobrança existe bastante dentro do nosso vestiário referente a esses detalhes que infelizmente não está saindo da forma que a gente vem conversando. Mas sei que é difícil, eu sei que o momento nosso não é tão bom, mas a gente tem que ter frieza para conseguir trabalhar da melhor maneira possível para reverter essas situações pontuais que vem nos atrapalhando nos últimos jogos. Então é um quebra-cabeça a ser montado, né? Melhorar o sistema defensivo, que começa, como dizem os técnicos, os jogadores, é uma frase feita, né? Mas a defesa começa lá no ataque, na marcação, mas pode ser o sistema de jogo, pode ser também a capacidade técnica de alguns jogadores de defesa, a falta de proteção ao meio campo, é algo que tem que ser treinado, trabalhado, investigado, e o Dorival Júnior está tentando, junto com a comissão técnica, os jogadores, achar um caminho, mas é um problema que se arrasta desde o ano passado, repito, já ou na época com a família Dias. Os números do Corinthians no ano, o Corinthians toma mais gol do que joga. Então, no total, são 33 jogos e 38 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, após 8 rodadas, o Corinthians já tomou 14 gols, ou seja, quase 2 gols por jogo. Na Sul-Americana, tem 4 jogos aí, tá capengando na Sul-Americana, tem jogo no meio de semana. Quando ele jogou 4 vezes na Sula e tomou 4 gols. Então, é muito gol para um time que quer algo em relação a título, principalmente. Volto já para falar mais desse Corinthians, problemas também extra-campo, questão da base, o Dinei, que estava lá na base, pediu as contas. Michele, eu peguei 4 dias de folga, 1 de atestado e 3 de folga para descansar corpo e mente. No primeiro dia de Corinthians, eu já perdi o sono, mas já tem mais Coringão que joga quinta-feira. Tem clássico no final de semana também pelo Campeonato Brasileiro e questões extra-campo, além da defesa. Tá descansado, revigorado, repaginado, com uma cara boa. Te vi lá no meio do mato, muito bem acompanhado. Tá com tudo para cobrir esse Coringão. O Corinthians faz isso com as pessoas, dá uma dor de cabeça, né, Alex? Mas essa defesa do Corinthians realmente inspira cuidados. O torcedor tá com muita dor de cabeça, parafraseando o que você falou, Michele, porque a defesa do Corinthians realmente toma muitos gols. O Silvestre falou muito bem aí que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, tomou 14 gols. Sabe quem tomou 14 gols no Campeonato Brasileiro também? O Sport Recife, que é o lanterna disparado da competição. E os dois são a segunda pior defesa, Xará, do campeonato, perdendo só para o Juventude, que levou 2 goleadas, então já tomou 20 gols do Juventude. Mas tirando essa aberração do Juventude e o Sport, que é o lanterna disparado, o Corinthians está se igualando ao que tem de pior no Campeonato Brasileiro em relação à defesa. E os números mostram isso, né? Então, gente, o Corinthians precisa realmente priorizar a questão defensiva para poder somar mais pontos e chegar a lugares maiores, tanto no Brasileiro como nas Copas em 2025. Senão, vai ficar pelo caminho em todas as competições. É isso, fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí, com o corte do Galvão e Amigos e o Gazeta Esportiva, todo o crédito do Galvão e Amigos, Gazeta Esportiva aí. Algumas informações desse Corinthians aí para vocês, né? A mídia vem analisando bastante aí esse pênalti aí que o Memphis Depay bateu, né, contra o Mirassol e não conseguiu converter depois de uma cavadinha
Tornou-se muito polêmico esse lance, né? Pois não é comum jogadores baterem um pênalti fazendo essa cavadinha. E o Memphis Depay fez aí e acabou não conseguindo fazer o gol, né? E acabou gerando uma grande polêmica entre os comentaristas e analistas aí de futebol em relação a essa cavadinha do Memphis Depay. Eu particularmente acho que pênalti é uma parada muito decisiva para você bater dessa forma. Então eu também concordo com a maioria aí, como podemos ver aí no Galvão e Amigos, sobre a questão desse pênalti, né? Acho que pênalti tem que ser batido da forma mais correta possível, mais precisa o possível ali, para você convertê-lo em gol e não bater dessa forma que o Memphis Depay bateu. Por mais que ele já seja acostumado, já tenha feito gols de pênalti batido assim, mas é uma maneira mais fácil do goleiro conseguir defender. Então, o pênalti para mim tem que ser bem concluído ali, né, batendo forte para poder ter mais chance aí de fazer o gol. Então, para mim, essa polêmica aí não tem por que polemizar tanto assim, mas com certeza o Memphis Depay está sendo muito cobrado nos vestiários depois desse pênalti batido aí, né? Dorival deve ter ido em cima do jogador e falado bastante aí sobre esse pênalti aí que ele bateu, né? Mas no mais, não teve por que também os jogadores aí do Mirassol ir em cima do Memphis cobrar nada, porque isso não é falta de respeito. Isso é falta de respeito com o Corinthians em si, né? Em questão, se for levar em questão, não é falta de respeito contra o adversário. Pode ter sido uma tática dele, às vezes ele tem esse tipo de cobrança como uma tática, não sei. Mas foi falta de respeito com o Corinthians, porque com certeza esse tipo de cobrança aí não é combinado, né, na parte tática ali do Corinthians. Não sei se sabiam já que ele ia bater assim ou não, mas provavelmente não sabiam, né? E acabou que não converteu o pênalti e acabou prejudicando aí o Corinthians, né? Porque se tivesse feito esse gol de pênalti aí, poderia ter mudado a história do jogo. Ou até então, como foi 2-1, poderia ter empatado esse jogo e não perdido e conquistar pelo menos um pontinho, né? Mas no mais, o Corinthians aí tem que rever muito essa situação dessa zaga, né? Tá muito complicado aí para o Timão essa zaga que vem tomando muitos gols aí, não pode deixar isso acontecer, cara. Tá complicado, tomara que o Dorival consiga dar jeito nisso daí, resolva isso aí o mais rápido possível. Se não conseguiu resolver isso o mais rápido possível aí, vamos ter que esperar a finalidade de contratação e esperar para ver aí quais jogadores o time vai conseguir contratar para essa zaga aí, né? Que consiga resolver isso o mais rápido possível e que chegue contratações logo aí para esse Corinthians aí melhorar bastante essa parte da zaga ali e também de lateral direito, né? No mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês todos os dias aí, trago de 2 a 3 vídeos por dia com tudo a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians. É só vocês estarem se inscrevendo no canal aqui, vocês não vão estar perdendo nenhuma informação aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!